O governo brasileiro senta hoje em cima de uma montanha de reservas internacionais. Uma montanha de respeito, né? Nossa, com certeza. Já chegou a superar a marca dos 350 bilhões de dólares. É tipo um verdadeiro colchão de segurança global. Uhum. Mas e aqui vem a grande contradição ao mesmo tempo. A dívida pública interna do país deu um salto assustador. Bateu a casa dos 90% do produto interno bruto. Exatamente, 90% do PIB. Então a grande questão é, como é possível um país ser tão rico em dólares guardados e, simultaneamente, ter uma dívida interna tão, tão sufocante? Pois é, e essa é uma daquelas contradições que deixam muita gente completamente confusa quando pega o noticiário matinal para ler. Fica parecendo que a matemática não bate, mas a nossa missão hoje não é apenas ler essas manchetes, sabe? A gente quer destrinchar as engrenagens que criam essa realidade. E eu diria que essa contradição aparente é o sintoma perfeito de como a nossa economia funciona na prática. A economia nacional não é um evento meteorológico que a gente apenas assiste pela janela, torcendo para não chover, né? Definitivamente não. Ela é um sistema altamente complexo de alavancas e freios. Então, quando se puxa uma alavanca para resolver um problema externo, tipo acumular dólares para evitar crises internacionais, inevitavelmente se cria uma pressão do outro lado. Como custo de manter esse dinheiro parado enquanto a dívida interna cresce, certo? Exato, é tudo conectado. E para guiar quem nos escuta por esse labirinto, nós temos um mapa excepcionalmente detalhado hoje. Um material excelente. Sim. Vamos mergulhar nas análises da Apostila de Economia Brasileira. É um material robusto, elaborado para o curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá. E o autor, o professor Dr. Hodson Juarez, faz um trabalho simplesmente brilhante. O professor Dr. Hodson Juarez não apenas joga as teorias econômicas no papel, ele conecta as coisas. Perfeito. Ele conecta as 4 políticas econômicas fundamentais do Brasil: a monetária, a fiscal, a cambial e a de renda. E convenhamos, entender como esses 4 motores se conectam é um atalho poderoso. É o que transforma o que parece, um mar de números aleatórios do jornal em um tabuleiro de xadrez com regras muito claras. Com certeza. E o que torna o texto do professor Dr. Hodson Juarez tão vital é justamente essa abordagem histórica e estrutural. Ele demonstra que as decisões econômicas que afetam o preço do pãozinho na padaria hoje... Aquelas que a gente sente no bolso mesmo. Isso, elas são resultados de décadas de tentativas, erros, períodos de hiperinflação, reformas. O Brasil é um laboratório econômico fascinante. Entender os bastidores dessas políticas vacina qualquer mente contra análises muito superficiais. Certo, vamos desempacotar isso então. Vamos começar pelo motor central dessa engrenagem toda: a política monetária. Ou, como eu gosto de pensar, o controle do sangue que circula nas veias da economia. Uma boa analogia. Porque a gente sempre ouve falar que o Banco Central, o Bacen, e o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúnem a cada 45 dias para definir a taxa Selic, né? Aquela velha manchete de sempre. Isso. A manchete sempre diz, a Selic subiu ou a Selic caiu. Mas como é que mudar um número numa sala de reuniões lá em Brasília afeta concretamente o consumo nas ruas? Tipo, o Bacen não pode simplesmente obrigar os bancos a emprestarem dinheiro mais barato, certo? Não, de forma alguma. O que é fascinante aqui é que a mecânica é muito mais sofisticada do que uma simples canetada. Como assim? Historicamente, o Banco Central do Brasil demorou bastante para ter o grau de independência que tem hoje. Ele foi criado lá em 1964. Durante o regime militar. Isso mesmo. Mas operava quase de forma misturada com o Banco do Brasil. Ele funcionava muitas vezes como um braço de financiamento do próprio governo. A verdadeira virada no controle da moeda só começou em 99. Com a adoção do sistema de metas de inflação, né? Exatamente. O Bacen passou a ter um alvo claro para perseguir. E para atingir esse alvo sem usar a força bruta, ele usa os chamados canais de transmissão. E aí que a taxa Selic ele entra como o grande maestro de tudo. Pelo que o material do professor Dr. Hodson Juarez descreve, não é apenas um efeito direto no crédito.
É uma teia de consequências. Exato. O canal do crédito é o mais intuitivo, claro. Se a Selic, que é a taxa básica, sobe, o custo do dinheiro entre os próprios bancos fica mais caro. E aí a conta chega pra gente. E imediatamente eles repassam esse custo para o financiamento do carro, para o crediário da loja, o crédito encolhe e o consumo esfria. Mas, olha, tem um segundo mecanismo que eu considero ainda mais poderoso, que é o canal das expectativas. O canal das expectativas? Como assim? Moldar o que as pessoas acham que vai acontecer no futuro muda o presente. É exatamente isso. Pensa assim, se o Banco Central sobe os juros hoje de forma bem firme e transparente, os grandes agentes econômicos, tipo as indústrias, as grandes redes de varejo, Eles percebem o recado, percebem que o Bacen está comprometido em derrubar a inflação. Aí eles começam a projetar uma inflação menor para o ano que vem. Com essa expectativa na cabeça, o empresário perde o incentivo de remarcar os preços dos seus produtos hoje. com medo de perder vendas numa economia que ele sabe que vai desacelerar. Exato. O simples fato do mercado acreditar no Banco Central faz a inflação começar a cair antes mesmo de o crédito secar totalmente na rua. Nossa, isso é fascinante mesmo. Mas o texto menciona que a Selic não atua sozinha, né? O motorista do carro da economia tem outras ferramentas no painel para tirar ou colocar dinheiro na rua. Sim, o mercado aberto e o recolhimento compulsório. Eu confesso que a mecânica desse compulsário me chamou muita atenção. O Banco Central literalmente sequestra uma parte do dinheiro que a gente deposita nos bancos comerciais. Bom, sequestrar é uma palavra meio forte, mas a lógica é de uma contenção obrigatória, sim. Funciona assim. Os bancos comerciais ganham dinheiro multiplicando a moeda. Se alguém deposita R$ 100 lá, o banco quer pegar e emprestar R$ 90 para outra pessoa. Faz sentido, é assim que eles lucram. Mas aí o Banco Central, através do recolhimento compulsório, vira e diz: não, peraí, desses R$ 100 você é obrigado a deixar 20 ou 30 guardados aqui no meu cofre. Entendi. Então, se a inflação está saindo do controle, além de subir a Selic, o Banco Central pode ir lá e aumentar essa taxa do compulsório para, digamos, 40%? Isso, e do dia para a noite, os bancos comerciais têm muito menos dinheiro disponível para emprestar. Enxugando a liquidez do mercado e esfriando a economia à força. Tensões diárias, combinadas com a compra e venda de títulos públicos, que é o mercado aberto, são o que o autor Lanzana destaca, na apostila, como grande instrumento de estabilização do Brasil pós-Plano Real. Especialmente agora, né? Após 2021, com o Bacen conquistando aquela autonomia operacional formal. Com certeza. O que nos leva ao grande conflito dessa história toda. Se a política monetária é o freio que tenta controlar a inflação segurando o consumo, do outro lado da sala nós temos o próprio Estado, que é bom, uma máquina de arrecadar e gastar dinheiro. A famosa política fiscal. Chegamos nela. E a apostila revela números bem impressionantes sobre a carga tributária brasileira. Saímos de algo em torno de 25% do PIB nos anos 90 para mais de 35% nos anos 2000. Um salto enorme. De acordo com os dados apresentados, esse salto não veio de impostos distribuídos de forma igualitária. Foi impulsionado pesadamente pelas chamadas contribuições sociais. E o detalhe é que elas ficam concentradas nas mãos da União, sem repartição com os estados e municípios. Esse crescimento vertiginoso da arrecadação evidencia uma máquina que ficou muito pesada. O sistema tributário é dividido nas 3 esferas. União, estados e municípios. Isso. A União cobrando renda em impostos industriais, os estados super focados no ICMS e os municípios no ISS. Mas o grande ponto levantado pelo autor Jean Biagi, que é referenciado no material, é o comportamento histórico do Estado brasileiro na hora de gastar tudo isso. Como assim? Ele diz que a nossa política fiscal é tragicamente procíclica. Procíclica. Deixa eu ver se consigo traduzir isso para quem acompanha a gente. Normalmente, a teoria econômica diria que o governo deve poupar durante os anos de vacas gordas, né? Quando a economia está voando. Isso. Poupar para ter uma reserva, e quando a crise chega e o setor privado para de investir por medo, o governo usa essa reserva que guardou para injetar dinheiro na economia, evitar uma recessão profunda, mas a gente faz o oposto. O oposto absoluto. Nos períodos de bonança econômica, com uma arrecadação fortíssima, a pressão política por gastos, grandes obras e expansão da máquina pública acaba falando mais alto. Gastam tudo.
O governo gasta todo o excedente. E aí, quando o ciclo econômico inevitavelmente vira e a crise bate à porta, a arrecadação despenca. Só que as despesas que foram criadas lá na época de ouro são permanentes. Caramba. E aí não tem dinheiro guardado. O Estado, então, se vê forçado a cortar investimentos ou aumentar impostos logo no momento em que a economia mais precisava de um estímulo. Amplificando o tamanho da crise. Exatamente. E a consequência dessa dinâmica é uma conta que simplesmente não fecha. A dívida bruta saltou de cerca de 50% do PIB no ano 2000 para aquela faixa preocupante dos 90% em 2020. Uma trajetória explosiva. E para amarrar isso com a política monetária que a gente estava discutindo agora há pouco, se o Banco Central mantém a taxa Selic altíssima para combater a inflação, o custo para o governo rolar essa dívida gigantesca fica ainda mais sufocante, correto? É um ciclo vicioso. É uma tempestade perfeita. E é exatamente essa trajetória de endividamento explosivo que gerou as grandes tentativas de controle ao longo das últimas décadas. Tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000. A famosa LRF. Isso. E, mais dramaticamente, o novo regime fiscal de 2016, que ficou mais conhecido pelo público como o teto de gastos, a lógica bruta do teto era limitar o crescimento das despesas do governo apenas à inflação do ano anterior, tentando estabilizar a dívida a longo prazo. Mas aqui entra um choque de realidade matemática trazido pelo professor doutor Hodson Juarez. O material expõe que cerca de 60% de todos os gastos sociais federais estão engessados e direcionados para a previdência social. 60% é muita coisa. Pois é. Como um país consegue manter um limite rígido de gastos por um período tão longo, quando o envelhecimento natural da população força essa despesa previdenciária a crescer de forma vegetativa ano após ano? Bom, essa é a tensão estrutural definidora do orçamento brasileiro hoje. Se você tem um teto global para todas as despesas e a fatia da previdência obrigatoriamente cresce devido à demografia, as outras áreas do governo... Como infraestrutura, ciência, segurança... Sim, elas são inevitavelmente esmagadas. O texto retrata o cenário de forma bem imparcial, olha só. O teto de gastos foi essencial para ancorar a confiança dos investidores lá no ápice da crise de endividamento. Trouxe previsibilidade, né? Exato. Mas ele gera um debate social constante porque as pressões de curto prazo das necessidades da população colidem frontalmente com a necessidade puramente matemática de sustentabilidade fiscal a longo prazo. E quando a casa está desarrumada por dentro, com a dívida crescendo e a inflação ameaçando bater na porta, a forma como o mundo nos enxerga muda completamente. O que nos leva ao nosso terceiro pilar, a política cambial. Como a gente lida com a moeda estrangeira? Especialmente o dólar. Lendo a evolução dos regimes cambiais na apostila, fica muito claro que o Brasil demorou para encontrar um equilíbrio aí. A gente tentou o câmbio fixo no padrão ouro até 1930. E mesmo bem depois, lá no início do Plano Real em 94, nós voltamos a fixar o câmbio para ancorar a moeda nova. Foi uma época intensa. Muito. Mas por que o câmbio fixo é tão sedutor no início e tão perigoso a longo prazo? O autor Bastos, que é explorado no material, destrincha isso muito bem. O câmbio fixo, sabe, ele resolve um problema interno de forma muito imediata. Certo. Se você atrela o valor do real artificialmente ao dólar, os produtos importados ficam baratos. Isso ajuda tremendamente a quebrar aquela espiral da hiperinflação. Foi o que fizemos no começo do Plano Real. Deu aquela acalmada nos preços no supermercado? Sim, mas isso cria uma ilusão que destrói a competitividade da indústria nacional. Fica muito caro produzir no Brasil para exportar. E tem uma coisa mais grave ainda. O quê? Para manter o câmbio fixo, o Banco Central é obrigado a torrar suas reservas de dólares, vendendo moeda estrangeira sempre que o mercado decide testar se o país realmente tem capacidade de sustentar aquele preço artificial. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O câmbio fixo, então, é como uma âncora pesada. Ela impede que o barco seja arrastado pela tempestade da inflação no momento de emergência, beleza? Mas ela deixa o país preso ali, vulnerável a qualquer ataque especulativo.
Não tem como navegar. Perfeito. E é por isso que, depois daquela crise cambial violenta que a gente sofreu no fim dos anos 90, fomos obrigados a adotar o câmbio flexível em 99. A gente abandonou a âncora e adotou um sistema que funciona mais como o amortecedor de um carro. E como um amortecedor, o valor da moeda sobe e desce diariamente de acordo com os buracos do terreno do mercado global. Sacode mais os passageiros aqui dentro quando o dólar sobe do nada, assustando o mercado. Sim, a gente sente solavanco. Mas ele absorve esses buracos do comércio internacional sem deixar a estrutura do carro quebrar. Mas, espera aí, para esse amortecedor não estourar num solavanco muito grande, nós precisamos de um fluido de segurança. É aí que entram aquelas reservas internacionais de mais de 350 bilhões de dólares que mencionei lá no começo da nossa conversa. Precisamente. Durante os anos 2000, beneficiados por um ciclo global bem favorável, o Banco Central adotou a estratégia de acumular uma quantidade colossal de dólares. O objetivo nunca foi usar esse dinheiro para fixar o preço do câmbio novamente, mas sim para ter um arsenal. Um poder de fogo. Isso. Com essas reservas, se houver um ataque especulativo irracional ou um pânico global súbito, o Banco Central pode intervir pontualmente no mercado vendendo dólares só para evitar uma desvalorização muito caótica. Mas espere, há um detalhe técnico bem sutil e brilhante no material do professor Dr. Hodson Juarez sobre essa intervenção. Se o Banco Central decide vender bilhões de dólares no mercado interno para acalmar o câmbio, os investidores pagam por esses dólares usando reais, certo? Certo. Isso significa que uma enxurrada de reais está sendo sugada da economia e entrando nos cofres do Banco Central. Isso não destrói a política monetária, porque diminui a quantidade de moeda em circulação e joga a taxa de juros nas alturas por acidente. Iria destruir, com certeza. Se o Banco Central não fizesse a chamada intervenção esterilizada. E a mecânica disso revela como essas políticas são profundamente interligadas. Intervenção esterilizada. Como funciona na prática? No mesmo dia em que o Bacen vende dólares e retira os reais de circulação, ele realiza uma operação de mercado aberto. Ele vai lá e compra títulos públicos dos bancos comerciais e injeta de volta na economia o mesmíssimo volume de reais que ele tinha acabado de retirar com a venda dos dólares. É literalmente tirar água do balde com a mão direita e devolver a mesma quantidade de água com a mão esquerda. Uma analogia perfeita. A intervenção acalma o mercado de câmbio porque atendeu àquela demanda pontual por dólares. Mas esteriliza o efeito na liquidez nacional. Isso, sem alterar de jeito nenhum a meta da taxa Selic que foi estabelecida pela política monetária. A engrenagem cambial gira sem travar a engrenagem monetária. Que engenharia fantástica! É. E um marco fundamental dessa modernização cambial que a apostila aponta foi a unificação do mercado em 2005. Durante muito tempo, o Brasil viveu a bizarra situação de ter dois mercados oficiais separados. Tinha o dólar comercial, restrito a grandes exportadores, e o dólar turismo. Nossa, verdade. Ao unificar esses mercados, o Brasil reduziu as distorções, simplificou o fluxo de capitais e fechou várias janelas para especulações desnecessárias. O que nos traz ao destino final. Porque veja bem, toda essa engenharia complexa, o amortecedor cambial, as brigas fiscais pelo teto de gastos, a temperatura dos juros, tudo isso deságua em um único lugar: o bolso e o poder de compra da população. Da vida real, né? Exato. Chegamos à política de renda. Então, o que tudo isso significa? O professor Dr. Hodson Juarez se apoia muito nos trabalhos de Araújo para mostrar como a gente evoluiu. Bastante. Saímos daquela loucura dos anos 80, onde o governo tentava proteger a renda congelando preços nos supermercados por decreto, o que não dava certo, para um foco muito mais pragmático na valorização do salário mínimo e em transferências diretas. Olha, a trajetória do salário mínimo no Brasil é uma das melhores lentes para a gente observar as cicatrizes da nossa economia. Ah, é? Sim. Criado lá na era Vargas, na década de 40, o salário mínimo deveria ser um piso digno para o mercado de trabalho. Mas durante aquela era sombria da hiperinflação dos anos 80, ele foi literalmente pulverizado.
O dinheiro derretia na mão das pessoas. O salário perdia valor de compra de uma semana para outra. E, pasme, houve momentos em que o próprio governo usava o achatamento proposital do salário mínimo como uma ferramenta desesperada para tentar segurar os custos gerais e frear a inflação. Nossa, fazendo a população pagar a conta da inflação com a própria fome. Pois é, a mudança estrutural veio com a estabilização econômica, mas o grande marco mesmo foi a política de valorização em 2005. A regra matemática. Exato. Criaram uma fórmula previsível, o reajuste anual do salário mínimo passaria a repor a inflação do ano anterior e adicionaria como ganho real o crescimento do PIB de 2 anos antes. Isso significa que, se o país produzisse mais riqueza, o trabalhador da base da pirâmide automaticamente ganharia uma fatia desse crescimento, sem depender, sei lá, do humor político do governo da vez. E se conectarmos isso ao cenário maior, os resultados dessa previsibilidade foram muito contundentes. A apostila destaca que essa fórmula foi um dos motores mais fortes para a redução da desigualdade de renda e para o fortalecimento do mercado consumidor interno naquele período. Faz todo sentido. Mais dinheiro no bolso, a pessoa vai lá à padaria, compra mais pãozinho, o padeiro contrata mais gente. O real se tornou uma constante. Porém, e sempre tem um porém, a política de renda baseada no salário mínimo bate de frente com uma muralha muito rígida da realidade nacional. A estrutura do nosso mercado de trabalho. Isso, a alta informalidade. Porque a canetada lá em Brasília que define o valor do salário mínimo só protege de fato quem tem a carteira de trabalho assinada ou quem recebe benefícios previdenciários atrelados a esse piso nacional, certo? Exatamente. Se quase metade da força de trabalho do país opera na informalidade, fazendo bicos com alta rotatividade, sem aquelas garantias trabalhistas, Essa regra matemática fantástica simplesmente não chega até eles. não chega. E é exatamente essa limitação estrutural que explica por que apenas o salário mínimo não era suficiente para combater a pobreza profunda no país. Isso forçou o desenvolvimento de políticas de transferência direta de renda que não dependessem de forma alguma do vínculo formal de emprego. Os programas sociais. Sim, o material traça a evolução inicial com aqueles programas descentralizados como Auxílio Gás e o Bolsa Escola, até a unificação no programa Bolsa Família em 2003. E tem um detalhe crucial que o texto ressalta sobre o Bolsa Família, que no seu auge atendeu mais de 14 milhões de famílias. O detalhe é que não era apenas a entrega do dinheiro para aliviar a miséria no curto prazo. Eram as contrapartidas. As famosas condicionalidades. Isso. A exigência de que as crianças precisavam estar matriculadas e frequentando a escola. E o calendário de vacinação precisava estar rigorosamente em dia. É a sofisticação da política de renda moderna. Ela ataca o problema agudo da fome imediatamente, injetando dinheiro direto na veia da economia local. Mas, ao mesmo tempo, essas contrapartidas em saúde e educação tentam quebrar aquele ciclo intergeracional da pobreza no longo prazo. É garantir um futuro, né? É um reconhecimento claro de que as políticas monetária, fiscal e cambial podem até manter a estrutura da casa de pé, mas sozinhas elas não garantem que todas as pessoas consigam viver dentro dela de forma digna. Bom, se a gente der um passo para trás agora e observar o painel completo que foi construído por essa análise do professor Dr. Rodson Juarez, fica praticamente impossível olhar para o noticiário com a mesma superficialidade de antes. Muda a visão completamente. A gente percebe que essas 4 políticas estão em uma dança constante. Temos o Bacen tentando domar a inflação, apertando a política monetária através da Selic e daquele compulsório. Aí isso inevitavelmente afeta a política fiscal, deixando a dívida do governo mais cara de rolar e colocando sob pressão o tal teto de gastos. Que já está super apertado. Sim. E essa tensão toda reflete na confiança do mundo sobre nós, forçando a política cambial a agir, usando nossas reservas de dólares para amortecer os solavancos na nossa moeda. E no fim da linha, a política de renda, através do salário mínimo e das transferências sociais, tenta criar uma blindagem para que o poder de compra da população não seja esmagado por todos esses atritos macroeconômicos. É um equilíbrio extremamente frágil.
E a grande lição que o estudo desse material oferece é que não existe política econômica neutra ou isolada. Quando o governo movimenta uma peça no tabuleiro fiscal para tentar agradar uma parcela da sociedade hoje, o Banco Central pode ser obrigado a puxar o freio monetário amanhã. E o mercado de câmbio vai reagir na hora ajustando o valor do dólar. Tudo tem um preço. E a conta sempre se manifesta em alguma engrenagem do sistema. E isso nos leva a uma provocação final. Porque a apostila aborda brilhantemente toda essa estrutura construída nas últimas décadas, mas também deixa umas pistas claras sobre o futuro, mencionando a infraestrutura financeira que está mudando radicalmente agora. A tecnologia está acelerando muito. Demais. Cita o impacto do Pix e as fases de teste que iniciaram em 2023 para o desenvolvimento da moeda digital do Banco Central, a CBDC, também chamada de Real Digital ou Drex, e isso me faz pensar profundamente. Se o Banco Central tiver uma moeda totalmente digital e programável num futuro próximo, onde ele poderia, sei lá, teoricamente aplicar taxas de juros diferentes para setores específicos da economia em tempo real. Uma política monetária microdirecionada. Exato. Será que as ferramentas rudimentares que a gente usa hoje, como uma única taxa Selic para o país inteiro, vão se tornar obsoletas? É uma excelente questão. A inovação tecnológica tem o poder de reescrever as regras da macroeconomia. Pensa na política de renda, num futuro dominado por inteligência artificial e automação intensa. Onde as máquinas substituem boa parte do trabalho humano. Exato. Onde a informalidade, que a gente falou, pode dar lugar a uma eliminação massiva de postos de trabalho tradicionais. Será que aquela regra de valorização do salário mínimo lá da era Vargas ainda fará algum sentido? Ou a sociedade terá que debater novos mecanismos de distribuição dos ganhos de produtividade gerados por essas máquinas? Como uma renda básica universal, talvez? Talvez. A infraestrutura tecnológica vai sim permitir respostas muito mais cirúrgicas, mas exigirá adaptações drásticas nas 4 políticas que debatemos hoje. As engrenagens estão mudando de formato bem diante dos nossos olhos. E essa é a provocação que fica para quem nos escuta investigar. Quando as manchetes de amanhã falarem sobre juros, teto de gastos ou a cotação do dólar, lembre-se de que não são fenômenos da natureza. São escolhas humanas. Escolhas, alavancas e consequências. Muito obrigado pela companhia neste mergulho detalhado de hoje. O pensamento crítico, especialmente num mundo bombardeado por informações rasas, é a nossa melhor defesa. Com certeza. Continue questionando os verdadeiros motores por trás das notícias. Um grande abraço e até a próxima exploração.